Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 47. O alfabeto artificial, seu princípio e fim. A cultura racional, o seu princípio e fim, a eternidade. O alfabeto artificial é um alfabeto que não podia de forma alguma, nele, ser encontrado a solução da vida da matéria e da vida humana, por ser um alfabeto artificial, que vem vindo desde seu princípio, tendo uma infinidade de modificações e sempre em modificações. É um alfabeto aí do nada, que nunca teve condições de dar solução deste nada, para o ponto positivo completamente vazio, por não ter lógica nem base, e assim, um alfabeto completamente negativo. Por não solucionar o que todos sempre necessitaram. Um alfabeto que sempre conservou os mistérios, os enigmas, os planetas, os planos, as experiências e as dúvidas de todos, levando todos a nada, por de realidade ninguém conhecer coisa alguma. O alfabeto artificial, um alfabeto para levar todos de mal a pior sempre, como está aí o mundo. Um alfabeto vazio, por não ter base nem lógica. Um alfabeto que sempre conservou os desacertos. Como assim, vem de muito longe os desacertos. Um alfabeto que sempre manteve todos iludidos. Um alfabeto que sempre manteve as ilusões. Um alfabeto artificial. O alfabeto causador das ruínas da humanidade, do desequilíbrio, do desespero e da dor e dos desacertos. Porque com este alfabeto sempre todos procurando acertar e os desacertos sempre a se multiplicar. Daí uma infinidade de mudanças de tudo, para ver se endireita e sempre por endireitar. O alfabeto que sempre conservou as lutas e o sacrifício de toda a humanidade. E assim, todos traídos e prejudicados por um alfabeto inadequado ao ser racional. O ser racional, como vê, é de origem racional, e por isso, aí está nessa categoria de animal racional. O seu alfabeto verdadeiro é o alfabeto racional, é o alfabeto da origem de ser. E o alfabeto da origem do seu ser leva você ao conhecimento de sua origem. E você, no conhecer a sua origem, você volta para o seu verdadeiro mundo de origem, e sai daí para fora, desta lama nojenta que é a matéria. Agora, com o alfabeto artificial, nunca que poderiam conhecer a origem, porque é um alfabeto extraído de um ser de matéria, dos seres de matéria, da mente dos seres de matéria, do pensamento dos seres de matéria, das imaginações dos seres de matéria. Então, um alfabeto artificial, nascido da matéria. O que é de origem da matéria só pode ser destruidor, porque a matéria é um mal que por si mesmo se destrói. Então, este alfabeto é de origem do mal, da matéria, e só podia multiplicar o mal. Só podia multiplicar todas as ruínas, só podia levar todos para pior, só podia piorar todos em confusões, e desorientados sem saber o que fazer, devido às multiplicações dos males da humanidade. Então, botava todos tontos, jogando uns contra os outros, porque ninguém sabia como acertar, e de maneira alguma podia acertar, devido ao alfabeto ser o causador dos desacertos. Então, culpavam uns aos outros, e quando ninguém tem culpa, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. E sim, o culpado, o alfabeto dos desentendimentos, de um modo geral, que cada qual criou o seu, ao seu modo, ao seu jeito e à sua maneira. E tudo isso já vem das primitivas eras e dos longínquos séculos. As novas gerações não são culpadas, porque foram admitindo o que já encontrou feito, os males que os primitivos causaram a toda a humanidade. As novas gerações só fizeram seguir o que já encontraram, sem saber se está certo ou errado. E vem de tudo errado, sem saber porque também não conhecendo o certo, e por não conhecer o certo, vamos assim mesmo, para ver onde vamos parar. Então,
hoje, estão tomando conhecimento do porquê da situação do mundo ser desse jeito deploravelmente. E hoje, sabendo que uma das causas foi o alfabeto artificial, que é o alfabeto do elétrico e magnético. Porque o alfabeto artificial é da matéria, e a matéria pertence ao elétrico e magnético, que é o comando dos animais irracionais. Então, o alfabeto artificial foi comandado pelo reino que é o elétrico e magnético, do animal irracional. E assim, desta forma, é que nunca puderam acertar, por mais que se esforçassem. Porque, comandado pelo reino da matéria, tinha que progredir o desequilíbrio de todos e os desentendimentos. Os desentendimentos por todos os lados, a discórdia por todos os lados. Tinha que gerar um panteão de ruínas, um panteão de misérias, um panteão de loucuras. E assim, hoje conhecendo mais uma das causas que desnobreceu o animal racional e que hoje, pela fase da natureza, é aparelho racional, que tão nobre é a origem, por serem de origem racional, ficaram desnobrecidos da sua origem com o alfabeto artificial. Mas os culpados são os primitivos que abandonaram o alfabeto certo, de astrologia, para idealizar um alfabeto artificial. Então, ninguém é culpado das novas gerações, porque quando nasceram já encontraram esse grande erro e, sem saber se está certo ou se está errado, foram admitindo como certo. Então, o alfabeto certo do animal racional é o alfabeto racional, e não é o alfabeto, e sim cultura, por ser de um mundo superior, o mundo racional. Então, com o alfabeto racional, todos voltarão para o mundo racional, e sairão desta lama morrinhenta, penosa, que muitos têm grande desprazer de ser como é, sofredor, mortal, imperfeito, cheio de defeitos, vivendo horrivelmente de aparências para poder viver, aparentando sempre ser aquilo que não é, e para melhor trair, inventaram as fantasias. Então, muitos vivem no mundo, mas têm nojo de serem como são, por viver artificialmente e sofrendo as consequências do artifício, muitos chegando à conclusão e se desiludindo da vida e dizendo: o que é que eu sou? Eu não sou nada. O que é que eu estou aqui fazendo? Nada. O que é que eu estou aqui esperando? A morte. Sei que morrerei um dia, não sei quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, porque a vida não tem garantias. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Me enganando, enganando os outros, me iludindo, iludindo os outros e fingindo que sou o que não sou. Fingindo que sou tudo, quando nada sou. Sou um moribundo que estou aqui agonizando, aguardando o momento que todos esperam, o momento fatal. Muitos pensando assim e outros com uma infinidade de formas e maneiras e dizendo: é uma tristeza a nossa vida nesse mundo, porque o certo de uma vida ninguém sabe, ninguém conhece. Vivemos aqui à mercê de tudo, pensando ser tudo e de repente termina o que pensava ser tudo. E assim a vida traiçoeira que não avisa a ninguém de que maneira sucumbirá. Então, muitos vivendo porque têm vida, mas vivendo com tristeza íntima, por saber que vai perder a vida, ignorando o dia e hora, a surpresa que todos esperam, que todos aguardam, e que não há idade. Muitos pensando assim e ficando esmorecidos e fingindo e aparentando estarem muito animados para estimular os demais, por dentro sendo uma coisa e por fora outra, e dizendo: nós todos somos uns doentes, a matéria é uma coisa doente, e por sermos doentes, temos pouca duração de vida. Doença essa que só se apresenta na hora fatal. E assim, muitos fazendo seus julgamentos, pensando na vida, não encontrando lógica, não encontrando base para se basear, e ficavam dizendo: vamos vivendo até quando a vida quiser. E ainda mais dizendo: a vida é um balaio de gatos, e todos vivem miando, cada qual por uma coisa, como quem diz, cada qual vive sofrendo. E assim, o alfabeto artificial trouxe na humanidade esta infinidade de indecisões. Todos indecisos, todos no ar, todos vazios, sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar, ainda mais dizendo:
Estudei tanto para não saber nada. É o belo presente do alfabeto artificial. Estudar tanto para nada saber. E ainda mais dizendo: vivo neste mundo sem saber por que vivo. Tenho vida sem saber o porquê da vida. Fui formado assim como sou, sem saber por que fui formado. Vivo neste mundo sem saber o porquê dele. Olho para tudo sem saber o porquê de tudo que eu vejo. Quem eu sou e o que eu sou? Nada. Porque não sei quem sou. Porque não sei de onde vim, não sei para onde vou. Estudei tanto para ficar na mesma. Porque não tive resposta de tudo isso que eu precisava saber. Vejo em mim um ser misterioso, sem saber porquê. O caso é que eu estudei demais e fiquei na mesma. O alfabeto artificial, o resultado é este: o desespero de quem estuda em busca da verdade e não encontra. Ainda mais dizendo: eu sei que sou assim como sou, mas não sei o porquê sou assim. Sei que existem sol, lua e estrelas, mas não sei o porquê existem. Não sei a sua causa e a sua origem e o seu completo antes de ser. Sei que piso em cima da terra, mas não sei o porquê dela. Não conheço a sua causa, a sua origem e antes de ser terra, o que era. Vivo aqui em um mundo perdido e não sei o porquê dele. Perdido sim, porque não sei o porquê estou aqui, e me julgando ser aquilo que não sou, por conhecer um alfabeto que não soube me responder às minhas interrogações de quem sou. Um alfabeto completamente vazio das coisas reais e verdadeiras, sem princípio e sem fim. Tudo é mistério, tudo é infinito, tudo é transfinito, e ninguém sabe coisa alguma de certo. E assim, uma infinidade de estudiosos, chegando ao ponto de anular tudo. Cheguei no fim de tudo, do que diz o nosso alfabeto para ficar na mesma. Ninguém me respondeu às minhas perguntas, às minhas interrogações. Nunca encontrei quem respondesse. O alfabeto artificial responde versões sem princípio e sem fim, sem base e sem lógica. E assim, tem uma infinidade de versões que o fim é mistério, enfim, é infinito. Tudo isto concorreu para o desequilíbrio de todos e os desentendimentos, o alfabeto artificial, e para o massacre humano com os desacertos sobre todos os pontos de vista. Desacerto de saúde, que os desacertos são tremendos, as vítimas são incalculáveis dos desacertos. Enfim, uma avalanche de ruínas sobre a humanidade, devido ao alfabeto ser artificial. Para o natural, que é o verdadeiro, o artificial é uma fábrica de todas as ruínas. A origem é racional, e por isso estás na categoria de animal racional. E o seu verdadeiro alfabeto é racional, o alfabeto do mundo de sua origem. Se é francês, de origem francesa, seu alfabeto é da terra de sua origem, é francês. Isto é uma insignificante comparação. Se é árabe, o seu alfabeto é o alfabeto da sua origem, o alfabeto árabe. E se é racional, o seu alfabeto é racional, a sua origem, que é o mundo racional. Então, com o alfabeto racional, tudo e todos são de origem racional, voltam ao seu mundo de origem, por meio de seu alfabeto, o mundo racional. Então, as novas gerações, que já quando nasceram, tudo aí encontraram desse jeito, não são culpados. E por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque o erro vem dos primitivos, das primitivas eras. Os criminosos foram os primitivos que cometeram esse crime de inventar um alfabeto artificial, abandonando o certo de astrologia para criar um novo alfabeto, para dar expansão às suas vontades, os seus gostos, os seus ideais, os seus idealismos, as suas paixões, as suas ambições, as suas ganâncias, mudando assim o verdadeiro destino da humanidade. Mas os primitivos é que cometeram esse crime de inventar um alfabeto criminoso, o alfabeto artificial. E fizeram assim, desta maneira, todos virem errados, sofrendo as consequências das suas invenções contra o verdadeiro natural. Porque todos naquele tempo, com o alfabeto de astrologia, viviam todos muito bem. Mas é que tudo tem limite.
e de forma que não se conformaram com os desígnios do alfabeto. Cada qual era designado pelo alfabeto a ser isso, ou aquilo outro, e muitos não ficavam satisfeitos de ser designado pelo alfabeto para ser isto ou aquilo, mas não queria ser isso ou aquilo. Queria ser o que tinha vontade de ser, mas não podia, e sim o que o alfabeto designou. Então, muitos por isso foram ficando incomodados, por não poder dar expansão aos seus gostos e às suas vontades, porque era regido pelo alfabeto consciente. E por existir o livre-arbítrio, porque onde há pureza não há coação de liberdade, então os inconformados com o alfabeto, que não queriam se limitar às leis do alfabeto, às indicações do alfabeto, os limites do alfabeto, então começaram a pensar em criar um novo alfabeto, para poder dar expansão às suas vontades, os seus gostos, os seus ideais, as suas paixões, as suas ganâncias e as suas ambições. E assim é que foi criado o alfabeto artificial, porque não queriam ficar sujeito às indicações que traziam na palma das mãos. Você tem que ser isto, aquele tem que ser aquilo, e assim sucessivamente. Este tem que ser assim, mas muitos não queriam ser o que o alfabeto determinava. Não foram todos, foram os tantos. Os que respeitaram e obedeceram ao alfabeto voltaram todos para o mundo racional, e uns tantos que não quiseram respeitar e obedecer os limites e os desígnios de cada um, não quiseram obedecer. Uns tantos aqui reunidos começaram a inventar o alfabeto artificial, a cometer este crime. Depois de conhecer o certo, deixa o certo para fazer o errado, para poder dar expansão à sua vontade de querer ser isto, de querer ser aquilo. Criaram um alfabeto para não ser contrariado nas suas vontades, para não ser contrariado nos seus gostos e nos seus ideais. E onde há pureza, não há coação de liberdade. Mas eles, no princípio, não sabiam que ia se dar tudo isto. Eles não previam as consequências, porque quem erra não prevê consequências. O ladrão sabe que roubando ele vai para a cadeia, ou pode perder a vida. Mas ele quer errar e não mede consequências. Então, tudo isso é o abuso do livre-arbítrio, as consequências dos erros e dos crimes. Porque quem erra não mede consequências, porque se medisse consequências não errava. E assim, tudo isso foi muito bom para que chegasse mais esta etapa, para que ninguém tenha mais vontade de errar, para não penar tanto. Porque agora é a última chance, ou sobe ou desce. Com o alfabeto artificial, desce, e com a cultura racional, sobe para o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E assim, agora, a verdadeira felicidade, a felicidade racional, a felicidade eterna, dentro de todos os lares, por todos os cantos e por todos os lados. E assim, a cultura da subida em mãos de todos e o alfabeto de descida, mas ninguém mais quer sofrer do que tem sofrido. E de forma, todos agarrados na cultura de subida, ninguém mais quer descer e sim subir. E daí, outros desígnios racionais para chegar no ponto correto, do ponto justo e certo, a origem verdadeira. Mais um pouquinho e em todas as faculdades, em todos os estabelecimentos de ensino, a cultura racional, universalmente. Todos abandonarão a estrada de baixo e passarão para a estrada de cima, que todos querem voltar para o seu verdadeiro mundo. Chega de estar em um lugar que não é seu, e por não ser seu, penar, 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 sem recompensa alguma, a não ser penar, sempre, e depois de bastante penar, continuando a penar ainda mais, por descer para classes inferiores. E assim, em mãos de todos, a verdade das verdades, que a verdade é uma só, é a racional. Não existem duas verdades, a razão de ser de origem racional. E assim, o alfabeto artificial, o alfabeto do ilusionismo, o alfabeto dos iludidos. E por isso, destruidor da humanidade, dos vícios e dos crimes, por ser artificial. O alfabeto das pompas, das vaidades, uma das fábricas de todas as ruínas,
o alfabeto artificial. Das invenções destruidoras, das invenções arrasadoras, o alfabeto dos desumanos, o alfabeto causador das escravidões passadas, o alfabeto desumano e causador da escravidão da matéria. Todos escravos da matéria, todos escravizados pela matéria. Trabalhar até não poder mais, escravizados pela matéria. Tudo isso, o alfabeto artificial das injustiças e de todo o inferno que se passa na vida da matéria. Mas os culpados, os primitivos das eras primitivas, e não os das novas gerações, que são vítimas do que os primitivos fizeram.